Calculando limites de funções. Se observarmos a sentença limite de x ao cubo menos 3, quando x tende a 1, primeiramente precisamos analisar o seguinte: a nossa função em questão, nosso f de x aqui, por assim dizer, ela é x ao cubo menos 3. Então, queremos encontrar o limite dessa função nas proximidades de 1. Tanto faz pela esquerda ou pela direita. Como ele diz que o limite de x quando x tende a 1, então nós estamos querendo, de fato, o valor do limite quando o x vai para 1. Primeiro, temos que observar que essa função não há restrições para ela. Ou seja, o domínio dessa função certamente será os reais. E aí, claro, né, nós não teremos, por não termos nenhuma restrição. Como assim restrição? Quer dizer que a minha função ela não tem um denominador que seria diferente de zero, ela não tem uma raiz, ela não é uma função quociente. Então, eu posso, nesse caso, calcular o limite aplicando direto o valor da tendência em x. Aí eu digo, então, que o limite de x ao cubo menos 3, quando x tende a 1, simplesmente eu pego o valor 1 e aplico, só mudar a cor aqui, vou pegar o valor 1, esse valorzinho aqui, e vou aplicar diretamente em x. E aí o resultado disso será 1 ao cubo menos 3. Então, substitua a tendência, já que não há nenhuma restrição. 1 ao cubo será 1 menos 3. Isso aqui vai dar menos 2. Pronto. Dizemos, então, que o limite de x ao cubo menos 3 quando x tende a 1 é igual a menos 2. Resolvido o problema. Agora, imaginemos uma situação como essa. Seja f a função definida por f de x, que é uma sentença. Observa aqui que a nossa função é definida por duas sentenças. F de x será igual a 2x menos 1 se o x for diferente de 2, ou seja, se o x não for 2. E o f de x igual a 1 se o x for 2. Então, temos duas sentenças que definem a nossa f. Primeiramente, ele quer que você encontre os valores do limite de f de x e verifique se o limite de f de x quando o x tende a 2 é igual a f de 2. Bom, como ela tem duas sentenças, precisamos encontrar os chamados limites laterais. Então, precisamos dos limites laterais. Então, vou colocar aqui na letra A o seguinte: o limite de f de x quando x tende a 2, veja porque aqui ela não pode ser exatamente 2, só colocar aqui pela esquerda. Então, ou seja, se eu traçasse uma linha aqui, uma reta que representaria a reta dos valores reais de x, eu teria aqui o detalhe é o 2, né? A minha função, ela vai ser isso para qualquer valor, por exemplo, maior que 2 ou menor que 2, a minha função é sempre o mesmo valor. Então, não precisa colocar pela esquerda, vou colocar aqui. Maior que 2 e menor que 2, ela tem um valor. Veja, se observarmos, já que é diferente de 2, se eu pegar 2 pela esquerda, é a mesma coisa, que já que eu pegar a função 2 pela esquerda, ou seja, diferente de 2, ou seja, menores que 2, a minha função, minha f de x, será a primeira parte, 2x menos 1. No entanto, se eu pegar pela direita, ou seja, para valores maiores que 2, a minha função também será 2x menos 1. A minha função só não será 2x menos 1 aqui, ó, que a minha f de x será 1, exatamente no 2. Tá? Então, eu tenho essas duas possibilidades. Então, lógico, o limite de f de x, quando x tende a 2 pela esquerda, é o próprio limite de f de x, quando x tende a 2 pela direita, porque se trata da mesma função. Essa parte aqui, ó, essa parte vai ser tanto para cá quanto para cá. Então, eu digo, então, que o limite de quando x tende a 2 de f de x é o próprio limite de 2x menos 1 quando x tende a 2. E aí não há restrição aqui, basta eu substituir. 2 vezes 2 menos 1. Isso será, então, 4 menos 1, que será igual a 3. Encontramos o limite da função quando x tende a 2. Agora ele quer que a gente verifique que é diferente de f de 2. De fato, se eu analisar, né, a segunda parte da letra A, o f de 2 é quando eu substituo 2 na função.
Mas acontece que essa função que nós definimos aqui, ela não é válida para o 2. Então, para x igual a 2, a minha função vale 1. Então, f de 2 é 1. Observamos que o f de 2 é 1 e o limite com x tendendo a 2 de f de x vai ser 3. Então, são valores, de fato, diferentes. Verificamos isso. Agora, ele quer que nós façamos um esboço gráfico. Para fazermos esboço gráfico, eu vou só repetir a função. F de x igual a 2x menos 1 para x diferente de 2 e f de x igual a 1 para x igual a 2. Fazendo o gráfico, nós teremos simplesmente, né, essa situação aqui, xy. E aí, vamos analisar o problema que é o 2. Então, eu vou marcar o 2 aqui, em algum lugar que tem o 2. 1, 2, né? Então, quando é, por exemplo, 2, meu f, aqui, apesar de não poder ser 2, o que vai acontecer? Meu gráfico ele vai ter uma descontinuidade. Então, se fosse 2, meu gráfico seria 2 vezes 2 menos 1 seria 3. A mesma coisa, por exemplo, se for 0, vai dar menos 1. Né? Então, a minha função, aqui ela não existe, mas ela passaria por aqui. Ó. É uma reta quase toda preenchida, exceto no 2. Quando a minha função é 2, ela não dá o valor 3. Por quê? Porque o x não pode ser 2 por aqui. Mas o que acontece quando o x é 2? A minha função ela vai dar um valor bem aqui. Ó. Quando dá 2, ele diz que meu f vai dar... Opa, não é bem aí, mais abaixo. Mais abaixo. Quando a função é 2, o meu f vai dar 1. Mais ou menos aqui. Pronto. Essa seria o gráfico da minha função. Esse seria o gráfico da minha função. Veja, o buraco que tem na reta dessa primeira parte é preenchido por esse valor aqui embaixo. Mas observa que existe esse salto aqui da função. O que significa dizer que a minha função ela não é contínua. A minha f de x, ela não é... Vou colocar f não, minha f, né? A minha f, que é a função como um todo, todos os valores, f não é contínua. Como assim não é contínua? O gráfico não é uma única linha, tem um buraco e tem um salto. Veja o ponto, salta para cá. Ela usa todos os valores de x, ou seja, se eu fosse fazer o domínio da função, ela seria os reais. O domínio da função é os reais. Por quê? Porque eu estou usando todos os valores de x, né? Na primeira parte, e o buraco estava aqui preenchido pelo 1. Então, eu usei todos, inclusive o 2. Mas, excepcionalmente, para 2x menos 1, que é a função propriamente da reta, ela não vai usar o 2. Mesmo assim, dizemos que ela usa todos os reais, mas ela não é contínua porque tem esse buraco com esse salto aqui. O valor pula aqui para baixo e volta a continuar a função. Tá? Então, essa seria a ideia de uma função, né, não contínua, mas limitada. Né? Ela tem um limite dela, o limite é 3. Veja que o limite está aqui, tanto por aqui quanto por aqui, o limite é 3. Agora vamos observar esses dois casos. Por exemplo, no primeiro caso aqui, o limite da raiz quadrada de x à quarta menos 8, quando x tende a 2. Novamente, apesar de termos um radical, né, nós não temos uma restrição, ou seja, eu posso deliberadamente colocar o x aqui, mesmo que dê raiz de zero existe. A única restrição seria se desse uma raiz quadrada de número negativo, mas aí é uma restrição do próprio domínio. Então, nós não temos essa situação. Daí calculamos o limite de raiz quadrada de x à quarta menos 8, quando o x tende a 2. Uma propriedade importante do limite é que podemos dizer que o limite da raiz pode ser escrita como a raiz do limite. Tá? Quando x tende a 2, de x à quarta menos 8. Então, podemos encontrar o limite lá dentro e depois encontrarmos a raiz. Pode ser utilizado. Isso aqui é uma propriedade muito útil. Né? O limite da raiz é a raiz do limite. Então, isso pode ser feito. Né? Então, portanto, diremos aqui que esse limite será igual a raiz. Qual é o limite? Substituindo a tendência de 2 à quarta menos 8. Isso aqui será igual a raiz
de 16 menos 8, né, que vai dar raiz de 8. E raiz de 8 sabemos ser, né, colocar só que limite quando x tende a 2 de raiz quarta, só escrevendo aqui, né, x da quarta, vou colocar o resultado final. X da quarta menos 8, igual a raiz de 8 é a mesma coisa que 2 raiz de 2. Encontramos o limite da nossa função. Então, eu posso aplicar essa propriedade. Eu só poderia aplicar novamente? Poderia. Primeiramente, a gente verifica se a substituição direta não vai levar a uma indeterminação. Como assim? Zero sobre zero, infinito sobre infinito, aquelas indeterminações comuns, né? Vamos colocar só embaixo, que é mais curtinho. Então, vai ficar, ó, colocando 2 aqui no x ao quadrado, é 4 mais 5, 9. Então, já sabemos que não vai dar indeterminação, porque deu um número aqui, 9. O máximo que podia acontecer era dar 1. Então, já posso utilizar essa ideia para o limite das raízes. Então, podia dizer que isso aqui é igual a raiz quadrada do limite de x ao cubo mais 2x mais 3 sobre x ao quadrado mais 5, tá? Quando x tende a 2. Bom, como não deu, né, restrição, não deu indeterminação, você pode aplicar uma outra propriedade aqui. Você pode dizer que o limite do quociente, ele pode ser escrito como o quociente, olha aí, o quociente dos limites. Limite de x ao cubo mais 2x mais 3, quando x tende a 2, dividido pelo limite, tudo aqui é a raiz, né, gente? Pelo limite, quando x tende a 2, de x ao quadrado mais 5. Essa propriedade pode ser utilizada. Daí, claro, você vai substituir a tendência. Então, nós teremos aqui a raiz de 2 ao cubo mais 2 vezes 2 mais 3. E embaixo, nós teremos a raiz de 2 ao quadrado mais 5. Então, portanto, isso aqui vai ser 2 ao cubo, vai ser 8. 8 mais 4 mais 3 sobre 4 mais 5. 8 mais 4, 12, né? Mais 3, 15. 15, 4 mais 5, 9. 15 nonos. Daí poderíamos tirar as raízes, por exemplo, 1/3, já que a raiz de 9 sai, raiz de 15 é a raiz de 15 mesmo. Pronto. Então, poderíamos escrever assim, ou raiz de 15 sobre 3. Tá? Ok? Então, poderíamos colocar a raiz de 5/3 também. Se quiséssemos colocar um número menor que 5/3. A raiz de 15 sobre 3 está bom, que a gente percebe que a raiz de 15 é quase 4. Isso aqui vai dar um pouquinho maior que 1. Tá? Então, esse aqui é o limite dessas duas funções. Professor, eu poderia substituir direto o 2 aqui, calcular a raiz sem problema. Tá? Eu só fiz aqui para mostrar para vocês que existe essa propriedade. Quando você está complexo de tirar a raiz de tudo, o limite de tudo, tira por parte. Isso pode ser feito, tá? Vamos então a um outro exemplo. Se observarmos aqui direitinho, olha a função f de x, a função f, seja f definida pela sentença f de x igual a x ao quadrado menos 9, se o x for diferente de 3. E f de x igual a 4 se o x... diferente de menos 3, né? E se o f de x igual a 4 se o x for igual a menos 3. Então, veja, nesse caso, a função ela só não existe, a primeira sentença, a primeira parte da sentença, só não existe para x igual a menos 3. Ou seja, tem um buraco ali no gráfico da função. Mas quando a função é igual o x igual a 3, a função vale 4 direta. A função é um ponto, né? Então, ele quer primeiro que você encontre os valores do limite de f de x quando o x tende a menos 3 e verifique que se eles são diferentes, né? Verifique que eles são diferentes. Olha, já dá para perceber, né, de acordo com o exemplo anterior, que essa função vai ter essa restrição. Então, primeiramente, a gente vai colocar aqui, imaginar o eixo do x. Sabemos que aqui no 3, no menos 3, aliás, nós temos esse buraco. Vou só colocar aqui, né? Nós temos um buraco aqui no menos 3. Retraçando aqui, ó. A gente percebe que vai acontecer alguma coisa para valores além do menos 3 e antes do menos 3. Ou seja, nesses dois casos aqui, o domínio da minha f ele será igual a x ao quadrado menos 9. Mas aqui exatamente no 3, quando x é igual a menos 3, a minha f de x ela é definida por um ponto, ou seja, ela é 4.
né? Então é menos 3 e 4. E aí ele quer que a gente encontre o limite. Veja bem, como a sentença que define o limite aproximando-se de menos 3 pela esquerda e pela direita é o mesmo, então já vou fazer direto o limite, quando o x tende a menos 3, de f de x. Isso aqui, na letra A, claro, né, será simplesmente o limite de x ao quadrado, vou substituir o valor da f, menos 9, tá? Quando x tende a menos 3. Professor, mas não pode ser menos 3. Exatamente, o limite ele não está calculando em 3, ele está calculando nas proximidades, aliás, em menos 3, está calculando nas proximidades de menos 3. Tá? Então, nesse caso, eu observo de novo a função, não há restrição. Como assim restrição? Não tem um denominador, não tem uma raiz, não zero em cima e zero embaixo. Então, geralmente é uma restrição quando zero em cima ou zero embaixo, né? Quando há zero sobre zero, infinito sobre infinito, aquelas restrições que levam a indeterminações. Não é o caso aqui. Como não leva a indeterminações, o limite existe e é calculável diretamente. Então, eu vou pegar o menos 3, vou pegar o menos 3 aqui e vou substituí-lo diretamente no x. E aí, fazendo, teremos o seguinte: menos 3 ao quadrado menos 9. Beleza, se eu colocar menos 3 ao quadrado menos 9, menos 3 ao quadrado é 9, menos 9, 0. Ah, professor, você falou que não tinha. Veja bem, 0 é um valor permitido para a função, que não poderia ser, era 0 sobre 0, infinito sobre infinito. Aqui não é o caso. Então, a minha função, limite dela é 0. Bom, como já vimos aqui que esse limite da f de x, quando x tende a menos 3, isso aqui é 0, a gente já viu que é diferente, olha só na letra A, de quem? De f de menos 3. Quem é o f de menos 3? Quando o x vale menos 3, observe aqui, ele disse que a minha f vale 4. Então está aqui, ó, f de menos 3 igual a 4 e é, de fato, diferente de 0. Apenas isso. E aí, na letra B, ele quer que você esboce o gráfico de f. Então, eu vou só copiar a sentença. A f de x igual a x ao quadrado menos 3 para... Menos 3 não, menos 9, né? Menos 9 para x diferente de menos 3 e 4 para x igual a menos 3. Pronto. Vou fazer o gráfico, observa fazer o gráfico bem aqui. Yx, tal. Que é y? Yx. E o nosso caso aqui é o menos 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Tá? Não vou fazer em escala, a gente sabe por quê, né? Então, para x igual a menos 3, daria 0, né? Então, o meu gráfico está bem aqui. Observa, como é 0, eu vou refazer esse eixo, né? Veja que a minha função ela não vai admitir o valor 0. Menos 3, já vimos lá que o limite dava 0. Então, vai dar bem aqui, não vai estar passando por aqui. Né? Aí você pergunta, e antes do menos 3? Antes do menos 3 pode, por exemplo, se o x for menos 4, por exemplo, a minha função vai dar 16 menos 9, 7, né? Então, vai dar 7. 7. Né? Então, ponto bem aqui. E se o x for, por exemplo, 0? 0 é menos 9, então vou colocar aqui menos 9. Tá? E se o x for igual a... Qual é a outra raiz? Menos 3 e 3, né? Menos 3 e 3. Então, 1, 2, 3. Bem aqui. Aqui pode, né? Então, tá aqui a minha parábola. Ó. Minha parábola vem aqui, ela desce, ela pula o menos 3 e 0, ela passa no 9 e vai embora. 3. Era aqui no 3, né? Não ficou legal, não, porque eu não acabei não colocando 3, né? Meu x, tá? Então, só para lembrar, aqui é o 3. E aqui é o menos 9. O gráfico seria isto aqui, menos 9. E aí, claro, você pergunta, mas professor, cadê o 3? Olha, quando o x é menos 3, a função pula lá para o 4. Então, a função tem um salto aqui para o 4. Tá aqui, ó. Esse seria o gráfico. Veja que esse buraco da função é preenchido por esse ponto. Mas aí está fora. Então, a gente diz novamente que f é descontínua, ou seja, ela não é contínua, né? Ela é limitada, tem um limite, o limite existe, tá?
mas ela é descontínua, porque ela tem esse buraco aqui, com esse salto aqui no meio. Tá? Então, essa é a ideia das funções. Então, é isso aí, essa primeira parte de função. Imagino que você possa perceber uma diferença entre uma função que não tem restrição e uma função que tem restrição. Tá?